Você já parou para pensar no que acontece conosco após a morte? Essa é uma questão que intriga a humanidade há séculos e é objeto de discussão em diversas áreas do conhecimento, desde a filosofia até a ciência. Mas, será que a vida realmente acaba quando nosso corpo deixa de funcionar? Existem teorias científicas que sugerem que não. E é justamente sobre elas que vamos falar neste vídeo. Antes de começar esse vídeo, gostaria de te convidar para se inscrever no canal e ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, e não esquece de curtir esse vídeo, isso ajuda o canal a crescer. A mecânica quântica é uma das teorias que mais tem despertado curiosidade sobre a possibilidade de vida após a morte. Segundo essa teoria, a consciência pode ser uma propriedade fundamental do universo, e não uma mera consequência da atividade cerebral. Isso significa que a consciência pode existir independentemente do corpo físico e, portanto, pode continuar após a morte. Outra teoria que tem sido bastante estudada é a da reencarnação. De acordo com essa crença, a alma pode continuar a existir em outros corpos após a morte. Essa ideia é comum em diversas religiões e culturas, mas tem sido objeto de investigação científica em alguns casos de crianças que afirmam lembrar de vidas passadas com detalhes impressionantes. Mas não são apenas as teorias científicas que sugerem a possibilidade de vida após a morte. As experiências de quase-morte também têm despertado interesse em todo o mundo. Muitas pessoas que passaram por esse tipo de experiência relatam ter tido visões de um mundo além da vida física. Essas experiências são subjetivas e pessoais, mas têm sido estudadas por cientistas em busca de respostas sobre o que acontece após a morte. E é justamente nesse ponto que as crenças religiosas e espirituais entram em cena. Muitas religiões e culturas acreditam na existência de um mundo além da vida física. Algumas delas creem na existência de um céu ou um inferno, enquanto outras acreditam na reencarnação ou na fusão da alma com o universo. Mas como essas ideias se relacionam com as teorias científicas sobre a vida após a morte? Essa é uma questão complexa e que ainda não tem uma resposta definitiva. Alguns cientistas acreditam que a ciência e a espiritualidade podem caminhar juntas na busca por respostas sobre o que acontece após a morte. Outros acreditam que essas são áreas de conhecimento completamente diferentes e que não devem ser misturadas. Mas, além de questões teóricas, o debate sobre a vida após a morte também tem implicações éticas importantes. Se a vida continua após a morte, isso significa que devemos agir de forma diferente em relação à morte? Devemos temer menos a morte? Essas são questões que podem ser abordadas ao explorar a possibilidade de vida após a morte. Portanto, é importante refletir sobre essas questões e buscar respostas que possam nos ajudar a compreender melhor a morte e a vida após ela. A ciência e a espiritualidade podem ter abordagens diferentes, mas ambas buscam respostas para as mesmas questões fundamentais da existência humana. E é justamente nesse diálogo que podemos encontrar insights valiosos e compreender melhor essa complexa questão. Mas, afinal, o que podemos esperar da vida após a morte? A resposta para essa pergunta ainda é desconhecida e pode variar de acordo com as crenças e teorias que cada um acredita. Para alguns, a vida após a morte pode significar a continuação da alma em outro plano de existência, enquanto para outros pode ser apenas o fim da consciência e a dissolução no universo. No entanto, mesmo que não tenhamos certeza do que acontece após a morte, é importante refletir sobre a maneira como lidamos com ela. Afinal, a morte é uma parte inevitável da vida e pode nos trazer angústia e medo. Mas será que devemos temer tanto a morte se a vida continua após ela? Essa é uma questão que pode ser abordada a partir de diferentes perspectivas. Por exemplo, para algumas pessoas, a crença na vida após a morte pode trazer conforto e tranquilidade, pois a morte não é vista como o fim definitivo da existência. Já para outras, a ideia de que a vida continua após a morte pode ser um incentivo para aproveitar ao máximo o tempo que temos aqui na Terra. De qualquer forma, é importante lembrar que as teorias científicas sobre a vida após a morte ainda são objeto de estudo e investigação, e que as crenças religiosas e espirituais são muito pessoais e variam de acordo com cada indivíduo e cultura. Portanto, não há uma resposta definitiva para essa questão. Independentemente das crenças pessoais de cada um, a reflexão sobre a vida e a morte pode ser uma oportunidade para repensar a maneira como vivemos e como encaramos a finitude da existência humana. Afinal, a vida é preciosa e pode ser ainda mais valorizada quando reconhecemos sua fragilidade e a transitoriedade da nossa presença aqui neste mundo. Em resumo, as teorias científicas, as experiências de quase-morte e as crenças religiosas e espirituais são algumas das abordagens que podem nos ajudar a compreender melhor a questão da vida após a morte. No entanto,
A resposta para essa pergunta ainda é desconhecida e pode variar de acordo com as crenças e teorias de cada um. O importante é refletir sobre a finitude da existência e encontrar significado na vida enquanto ela dura. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar, e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até próximo vídeo.